E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a necessidade que nós temos de vigiar e orar. A palavra do Senhor diz: vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne está fraca. Mas afinal, o que é que nós temos que vigiar? Sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu quero falar sobre a importância de nós vigiarmos a nossa boca, vigiarmos o que sai da nossa boca. E por que nós devemos dar o devido cuidado ao que sai da nossa boca? Por que nós devemos vigiar a boca? Porque em Provérbios 18 e 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. E em Salmo 141:3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Da nossa boca saem decretos espirituais, então nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos, a forma que nós falamos, porque às vezes nós queremos uma coisa, mas com a nossa boca nós estamos confessando algo que está indo contra aquilo que nós queremos, e às vezes nós não conseguimos entender porque as coisas estão travadas, as coisas não estão funcionando, mas às vezes com a nossa própria boca nós estamos decretando algo que nós não estamos querendo viver, nós não estamos tendo sabedoria no que nós falamos no nosso dia a dia, naquilo que nós decretamos na nossa vida. Há um tempo atrás eu fiz o seguinte comentário: eu queria tanto ser aquelas pessoas que assistem série, ficam horas assistindo série, que conseguem passar muito tempo assistindo série, porque eu não tinha paciência de assistir série. Eu começava a assistir e logo eu me dispersava, eu não me interessava, porque eu sempre gostei mesmo foi de ler. Sempre foi meu passatempo preferido, sempre foi meu hobby, é algo que me traz prazer, é algo que eu gosto e é algo que me traz conhecimento também. Mas algumas vezes, assim, sem pensar, eu fiz essa declaração, que eu gostaria de ser aquela pessoa que assistia série. Um belo dia eu comecei a assistir dorama e depois de um tempo eu percebi que eu estava gostando de assistir e eu estava passando muito tempo assistindo série, e aquilo estava me prejudicando de certa forma, porque eu já não estava lendo tanto quanto eu lia antes, e isso não fazia bem pra mim, porque a série, ela é um entretenimento e é algo ali que, apesar de, dependendo do conteúdo que você assistir, não esteja fazendo mal para você, mas no meu caso, eu não estava satisfeita com a quantidade de tempo que eu estava gastando assistindo série, porque eu tinha outras coisas mais importantes, outras prioridades com as quais eu queria gastar o meu tempo, investir o meu tempo. E aquilo começou a me prejudicar e eu comecei a sentir dificuldade de abandonar aquele hábito de assistir série. E aí eu lembrei que eu havia comentado que eu queria me tornar essa pessoa que gostava de passar horas assistindo série. Eu declarei com a minha boca e eu me tornei aquela pessoa que eu havia declarado que gostaria de ser. E então eu precisei começar a orar, começar a quebrar isso no mundo espiritual, em oração, para que eu tivesse o domínio próprio e não passasse tanto tempo assistindo série. Veja bem, de uma pessoa que não tinha paciência de assistir série, eu passei a ser uma pessoa que estava precisando orar para parar de assistir série. Então, para vocês verem como que é sério essa questão do que nós declaramos com a nossa boca. E isso não é uma teoria minha, isso não é uma opinião minha. Como eu acabei de ler, a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, a nossa boca, ela tem essa capacidade de declarar vida ou declarar morte. E a Bíblia também fala que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Então, tamanha é a responsabilidade que nós temos sobre o que nós falamos, sobre a nossa vida, sobre a vida das outras pessoas, sobre a nossa família, aquilo que nós decretamos. Por isso que nós precisamos ter sabedoria para decretar bênçãos, e nós precisamos também pensar sobre o que nós estamos falando sobre a nossa vida, porque isso vai se tornar real. Na minha falta de sabedoria naquela época, eu lancei esse decreto sem pensar no peso que isso teria sobre a minha vida. Imagina, eu queria ser uma pessoa que gastava tempo assistindo série. Eu não pensei bem quando eu fiz essa declaração, porque eu sou uma pessoa que além de gostar de estudar, além de gostar de passar tempo lendo, passar tempo orando, passar tempo lendo a Bíblia, hoje em dia eu preciso desse tempo. Eu preciso despender tempo para poder escrever os roteiros que eu trago aqui, eu preciso de tempo para gravar o conteúdo, eu preciso de tempo para editar. E imagina se eu estivesse presa a essa questão, a essa necessidade de ficar passando horas vendo séries, se eu tivesse ainda com essa dificuldade
de me desprender disso. E hoje em dia eu tenho muito cuidado com o que sai da minha boca, porque o mundo espiritual, ele está atento ao que sai da nossa boca. Às vezes com a nossa boca nós estamos proibindo algo, e às vezes com a nossa boca nós estamos permitindo algo, dando legalidade para algo que não trará bons frutos para a nossa vida. E nós vigiarmos o que sai da nossa boca é tão sério. Em Mateus 15:11, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, se o que sai da nossa boca é o que nos contamina, nós precisamos estar atentos para o que sai da nossa boca, para nós não nos contaminarmos. E no vídeo de hoje eu quero trazer 5 coisas que você deve vigiar para que não saia da sua boca e para que você não se contamine com essas coisas. E a primeira coisa que nós devemos vigiar para não sair da nossa boca é murmuração ou reclamação. A palavra do Senhor diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Por causa da murmuração, o povo de Israel ficou girando, rodando em círculos por 40 anos no deserto. Qualquer coisa que saía como eles não planejavam, eles já começavam a murmurar, começavam a reclamar, e eles murmuravam contra Moisés. Mas Moisés disse para eles que as reclamações deles não eram contra ele, mas contra o Senhor. Então, quando nós reclamamos, nós estamos reclamando contra o Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele é que está no governo de todas as coisas da nossa vida. Moisés disse: o Senhor ouviu as vossas murmurações que vocês fizeram contra eles, pois quem somos nós para que vocês murmurem contra nós? Por qualquer coisa o povo ficava insatisfeito e reclamava e murmurava, e isso revelava algo no coração deles, revelava uma rebelião, revelava uma falta de gratidão. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós murmuramos, além de estar sendo contra o Senhor, está revelando o que está cheio o nosso coração, está revelando que o nosso coração está cheio de falta de gratidão, está cheio de rebelião, está cheio de insatisfação contra o Senhor. Então nós precisamos vigiar para nós não murmurarmos. Por mais que alguma situação saia do seu controle, por mais que algumas situações estejam difíceis, vigie para que você não murmure, que da sua boca saiam palavras de gratidão, saiam palavras de adoração, saiam palavras de agradecimento, no lugar de palavra de murmuração, para você não dar brecha para o inimigo agir contra a sua vida. Porque quando você reclama, você está se rebelando contra o Senhor, que é o Senhor da sua vida, que tem a sua vida nas mãos dele. Quando nós murmuramos também, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós estamos dizendo assim: olha Deus, você não é suficiente, você não está fazendo as coisas direito. E aí nós começamos a reclamar, nós estamos dizendo para o Senhor que no lugar dele nós faríamos diferente, ou que nós não estamos satisfeitos com a forma que ele está governando a nossa vida. E um antídoto contra a murmuração, contra a reclamação, é você praticar cada vez mais a gratidão. A gratidão é algo que você pode praticar. Por exemplo, em vez de você reclamar que precisa comprar um remédio, agradeça ao Senhor porque aquele remédio existe para aliviar a sua dor, para sarar o seu problema. Em vez de reclamar, por exemplo, que você tem que consertar algo na sua casa, ou que você tem que pagar a manutenção do carro, agradeça porque você tem algo para consertar, agradeça porque você tem um carro para andar, agradeça porque você tem dinheiro para pagar a manutenção do carro, o conserto daquele móvel, alguma coisa que você precisa. Em vez de você reclamar que tem que ir ao supermercado, eu sei que às vezes a gente corre de ir ao supermercado porque às vezes está cheio, às vezes o horário que você pode ir é o horário que as outras pessoas também podem e o supermercado acaba estando cheio. Mas em vez de reclamar de ter de ir ao supermercado, agradeça pela provisão do Senhor, porque Ele te dá a condição, Ele te dá dinheiro para você ir comprar as coisas que você precisa. E em vez de você reclamar porque tem de acordar cedo para trabalhar, agradeça que você tem saúde para ir trabalhar e que você tem um trabalho para você poder trabalhar, para poder suprir as suas necessidades. Então, o antídoto para a reclamação, para a murmuração, é a gratidão, e é nós praticarmos. Tudo que nós praticamos, nós vamos ficando cada vez melhores nisso. Então vamos praticar a gratidão para que a murmuração não tenha espaço na nossa vida, para que nós não demos brecha para o inimigo agir na nossa vida. A palavra do Senhor diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então agradeça, não reclame. Corte a murmuração da sua vida, pratique a gratidão e veja as coisas melhorarem na sua vida em todas as áreas. Outra coisa que você deve vigiar para que não saia da sua boca é palavra negativa. Por exemplo, se você fala que não vai conseguir, qual o resultado que você acha que vai ter? Se você fala que não vai dar certo, que algo não vai dar certo, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai dar certo? Vamos lembrar o que a Bíblia disse: a vida e a morte estão no poder da língua. Então há poder na língua. Então, se há poder na sua língua, por que você vai decretar que algo não vai dar certo?
Você precisa usar com sabedoria, você precisa falar que as coisas vão dar certo. Você precisa falar que você vai conseguir. Por mais que a situação esteja mais desfavorável possível, você não deve decretar isso com a sua língua, não deve decretar isso com seus lábios. Tem pessoas que falam assim, fulano nunca vai mudar. Essa situação nunca vai mudar. Por que você, em vez de declarar coisas negativas, você não declara a palavra de Deus? Por exemplo, em vez de você dizer eu não posso, você pode dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Em vez de você dizer isso não é possível, você vai declarar a palavra de Deus, dizer tudo é possível ao que crê. Então, para todas as frases negativas, você pode, no lugar delas, declarar a palavra do Senhor, declarar um versículo, declarar a palavra do Senhor. Então, para isso, você precisa conhecer a palavra. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós temos um poder enorme à nossa disposição e nós precisamos usar isso. Nós precisamos nos encher da palavra e declarar a palavra de Deus no lugar das palavras negativas. Então comece a declarar a palavra do Senhor, comece a declarar o nome de Jesus sobre toda situação improvável, sobre toda situação difícil. Comece a declarar o nome de Jesus. Comece a usar a sua boca para declarar bênçãos na sua casa. Comece a declarar, eu declaro o nome de Jesus sobre essa situação que parece impossível, mas eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu declaro o sangue de Jesus sobre essa situação. Eu declaro o sangue de Jesus, o nome de Jesus, desfazendo todo nó, desfazendo toda dificuldade, trazendo bênção, trazendo alegria, trazendo paz para minha vida, trazendo paz para minha casa, trazendo paz para minha família, trazendo libertação. Eu creio que o Senhor Jesus pode todas as coisas. Eu creio que a minha vida está nas mãos do Senhor e que Ele está agindo em meu favor. Eu creio que nada é impossível para Ele. Eu creio que o Senhor está me vendo. Eu creio que o Senhor é por mim. Eu creio que eu tudo posso, pois o Senhor me fortalece. Eu creio que as bênçãos do Senhor estão sobre mim. Use a sua boca para declarar a palavra de Deus. Use a sua boca para declarar bênçãos e corte as palavras negativas da sua vida. Talvez no início vai ser difícil, mas nós devemos praticar. Eu insisto nisso. Tudo que nós temos dificuldade, tudo que não é natural em nós, tudo que não sai com facilidade, nós devemos praticar, porque é assim que as coisas vão ficando cada vez mais fácil, cada vez mais naturais para nós, quando nós praticamos. E se você praticar, você vigiar, não sair palavra negativa da sua boca, e você vigiar, você declarar o nome de Jesus sobre toda situação difícil, sobre toda situação impossível, declarar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, eu tenho certeza que as situações negativas da sua vida, elas vão se voltar em situações positivas e todas as coisas vão cooperar para o seu bem, todas as coisas vão cooperar para que deem certo na sua vida. E outra coisa que nós devemos vigiar para que não saia da nossa boca são palavras impróprias, palavras maldosas a respeito das pessoas, palavras de julgamento, palavras que são impróprias de sair da boca de um cristão. A palavra do Senhor diz em Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra imprópria, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Então, da nossa boca devem sair palavras de graça para as pessoas, palavras que transmitam graça, palavras que transmitam bênção. Não devem sair palavras chulas, palavras de baixo calão, palavras impróprias, palavras raivosas. Da boca de um cristão não devem sair palavras impróprias. Da nossa boca só devem sair palavras que vão edificar as pessoas e que vão transmitir a graça de Deus. Então é mais uma área que você precisa vigiar. Não saia da sua boca nenhuma palavra imprópria. Nós devemos vigiar para não falar mal e para não julgar as pessoas. Porque quem somos nós para julgar as pessoas? Nós não podemos nos colocar no lugar de juiz. Uma vez eu perguntei para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava me ensinando essa questão de não fazer comentários sobre as outras pessoas. E eu perguntei ao Espírito Santo, mas eu não posso nem dar minha opinião? E o Espírito Santo me falou assim, que quando eu dou a minha opinião, eu estou me colocando no lugar de juiz, que é o juiz que vai lá e dá o veredito. Então nós devemos vigiar. Essa é uma questão muito séria. Nós temos esse hábito mesmo de comentar sobre a vida das pessoas. Às vezes a gente nem vê como algo ruim. Às vezes a gente nem vê como pecado. A gente pensa assim, é um comentário aqui inofensivo. Mas nós precisamos vigiar, porque isso abre muitas brechas também para o inimigo agir contra a nossa vida. Outra coisa, por que nós vamos comentar da vida dos outros, fazer comentários maldosos, se quando eles comentam da nossa, nós não gostamos? Nós devemos pensar que se nós não queremos que os outros façam isso conosco, nós também não devemos fazer isso.
com as pessoas, não é mesmo? Nós devemos vigiar para que da nossa boca saiam palavras de vida, saiam palavras de bênção, que jorre um manancial de vida. É tão bom quando as pessoas vêm até nós e que nós falamos palavras de vida, palavras que edificam, que a pessoa se sente bem. E também quando nós comentamos de outras pessoas, vamos comentar coisas boas. E se não há coisas boas para nós comentarmos naquele momento, vamos ficar calados. Não vamos deixar que do nosso interior saiam águas amargas, saiam águas podres, águas que vão prejudicar as outras pessoas, mas que do nosso interior saiam rios de águas vivas, que vai jorrar, que vai abençoar as outras pessoas. Provérbios 4:24 diz assim: desvia de ti a maldade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. E você pode até combinar com as pessoas do seu círculo, da sua família, para vocês não fazerem comentários sobre as outras pessoas. E quando um não estiver vigiando, o outro chama a atenção e fala: olha, vamos vigiar. Na nossa família nós temos muito isso. Quando um não está vigiando, começa a fazer um comentário, aí o outro já fala: olha, vamos vigiar. Aí a gente já fala: é mesmo, vamos vigiar. Então é algo que nós precisamos estar atentos, porque infelizmente na nossa natureza caída, nossa carne, a gente gosta de comentar algo que aconteceu, de comentar algo que a pessoa fez. Mas além de não ser bacana, é pecado e vai abrir brechas na nossa vida e inclusive para o fluir do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos vigiar para não julgar as pessoas e não falar mal das pessoas também. E por último, para encerrar esse vídeo, eu quero te dizer que você deve vigiar para não mentir. E isso, infelizmente, é desafiador. E por quê? Porque muitas vezes nós consideramos mentiras grandes e mentiras pequenas, quando na verdade toda mentira é pecado. Mas às vezes nós temos o hábito de contar aquelas mentirinhas. Por exemplo, você ainda está em casa se arrumando, mas você fala assim: eu já estou quase chegando. Ou você não quer fazer algo e você fala assim: eu não posso fazer tal coisa. Então nós devemos vigiar, porque as pequenas mentiras também são mentiras. E isso é algo muito sério, porque a Bíblia fala que o diabo é mentiroso e é pai da mentira. Então nós estamos nos igualando a ele, nós estamos fazendo com que ele tenha alguma relação conosco quando nós estamos mentindo. Então precisamos vigiar e orar: Senhor, me ajude. Mesmo na situação assim que eu não quero ali me comprometer, mas eu preciso falar a verdade. É melhor uma verdade que doa do que uma mentira que vai amaciar ali na hora, mas vai fazer você pecar contra o Senhor, vai fazer você dar brecha para o inimigo agir contra a sua vida. O apóstolo Paulo fala muito sobre essa questão de não mentir. Em Efésios, ele diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. E em Colossenses ele diz: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha que interessante, o apóstolo Paulo falando que nós nos despimos do velho homem, ou seja, a velha natureza que só sabia pecar, que tinha prazer em mentir, e nós nos vestimos do novo homem. Esse novo homem entregou a sua vida ao Senhor, está sob o senhorio de Jesus. E entende que não pode ficar com as mesmas práticas que tinha antes de conhecer o Senhor. Então, uma evidência de que nós realmente nos convertemos é quando nós mudamos de vida. É claro que nós não somos perfeitos e enquanto estivermos nessa terra, nós não alcançaremos a plenitude, a perfeição. Mas nós vamos sendo transformados a cada dia, de glória em glória, como diz a palavra, e nós precisamos vigiar para que as coisas que a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecadora fazia, ela não tenha mais domínio sobre nós, porque nós somos novas criaturas. Então todos esses tópicos que eu trouxe aqui são para nós vigiarmos. É o título desse vídeo: vigie a sua boca. Então vigiar para você não falar palavras negativas, para você não murmurar, para você não falar mal das pessoas, para você não mentir, porque é uma questão de vigiar mesmo, porque a nossa natureza, espontaneamente, ela não é essa que só quer falar coisas boas, que só quer bendizer, que só quer agradecer. Mas nós devemos subjugar a nossa carne, como diz o apóstolo Paulo. E nós devemos praticar isso todos os dias e vigiar. E quando nós estivermos com dificuldade, nós devemos orar. É isso que nós lemos aqui no início. Vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação. Então nós vigiamos, e se nós estamos em dificuldade de praticar o que a palavra do Senhor diz, nós oramos e pedimos
a orientação, pedimos a força, pedimos a sabedoria, pedimos o revestimento do Espírito Santo para nós conseguirmos, porque nele nós podemos todas as coisas e nós podemos viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor e uma vida que agrada ao Senhor e que não nos contamina. Porque nós lemos aqui que o que sai do homem é que contamina o homem. Vamos vigiar a nossa boca, vamos vigiar para nós não darmos legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Vamos vigiar para que nós não travemos as bênçãos do Senhor na nossa vida, para que o Espírito Santo possa fluir através de nós e que nós possamos abençoar as pessoas através da nossa boca, através da nossa fala, e que da nossa boca jorrem rios de águas vivas. Que da nossa boca saiam palavras que vão abençoar as pessoas e não maldizê-las, e não murmurar contra o Senhor, não falar palavras negativas, não decretar morte, mas decretar vida, porque, como nós lemos, a vida e a morte estão no poder da língua. Então vamos decretar vida, vamos decretar bênção, vamos decretar verdades espirituais, vamos declarar a palavra de Deus. Então eu oro e peço ao Senhor que Ele te ajude, que Ele me ajude, porque o desejo do Senhor é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Então vamos vigiar e orar. Eu te agradeço pela sua companhia, espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.